Mais um episódio no quadro No Sofá. Hoje eu trouxe uma mulher brilhante, eu diria que uma arquiteta das decisões financeiras, Poliana Viana, que é fundadora e sócia do Ápice Investimentos. Seja muito bem-vinda ao meu sofá. Fique tranquila, que aqui é um lugar de conversa íntima. A gente tem alguém do lado de lá, mas a ideia é a gente sempre estar construindo. A gente já começou a refletir sobre algumas coisas offline e eu acho que seria importante a gente trazer aqui para o YouTube. Obrigada, Elo. Uma honra estar aqui nesse sofá com você, que eu já admiro de muito tempo. Para a gente começar, eu queria conhecer, a gente já bateu um papo, mas eu acho tão importante, eu gosto tanto de conhecer um pouquinho da história da pessoa, né? E você me contar aí um pouquinho sua trajetória até se tornar uma especialista em investimentos. São 27 anos no mercado financeiro, né? Comecei minha trajetória em bancos, passei por grandes bancos, me descobri nessa parte de investimentos. O mercado estava vivendo uma grande transformação. Eu já não me via mais naquele modelo dos bancos. E aí, Helena, uma das minhas sócias, que era a minha par numa instituição financeira que a gente atuava, me chamou para a gente abrir uma empresa, credenciada aí a XP, e ela disse que já estava em conversa com uma outra pessoa também, que é a Fernanda. E aí essas três mulheres se juntaram e tomamos a decisão, as três na época, de pedir demissão das instituições que trabalhávamos para fundar o Ápice Investimentos. Na ocasião, aí, o primeiro escritório de investimentos da XP, fundado só por mulheres, lá em 2017. E cá estamos, caminhando aí para 10 anos de empresa. E você contou que recentemente resolveu encarar o Instagram, né? Usar essa ferramenta que eu falo, uma ferramenta poderosa e inevitável e muito importante. Mas me conta como é que foi esse início de usar, de abrir as câmeras, porque é um desafio para muitas mulheres, né? Sim. Você tem uma história de 27 anos, você tem expertise, tem conhecimento, tem autoridade, tem propriedade, mas na hora que a gente resolve lançar mão dessa ferramenta, como é que foi essa experiência para você? Então, eu consumo, né? Inclusive consumo muito o seu conteúdo, e sempre admirei essas pessoas, né, que iam para a internet falar. Eu acho que é um caminho sem volta, né? Acho que ninguém tem mais dúvida disso. E hoje em dia se falava muito, né? Até em eventos que eu venho participando, né? Que as pessoas se conectam muito mais com o CPF do que com o CNPJ, né? Então eu falei, acho que chegou o momento realmente da gente se conectar mais com o nosso público, né? São quase aí 5 mil clientes, mas o alcance da internet é infinitamente maior. Então esse ano eu tomei coragem, abri o Instagram e tenho procurado aí encontrar o meu caminho, né? Porque já tem muita gente falando de finanças e de investimento no Instagram e eu não queria ser mais uma. E queria que fosse algo prazeroso, né? Assim, quando eu me encantei pelo mundo dos investimentos foi porque eu realmente gostei, me dá prazer, é uma coisa que eu gosto, atender cliente. Inclusive, mais recentemente, eu até fiz um movimento interno dentro da empresa. Eu me afastei mais da gestão e voltei hoje em dia totalmente ao atendimento aos clientes, que é o que eu gosto. Então, faz todo sentido eu também estar na internet falando para esses clientes. Mas eu queria que fosse algo tão prazeroso quanto, né? E aí eu estou me descobrindo nesse mundo de falar para mulheres investidoras que eu percebo que ainda elas se sentem desconfortáveis ainda de falar de dinheiro, de falar dos investimentos. Se tem algo que me incomoda muito é quando eu vejo uma mulher delegando a decisão dos seus investimentos, assim, daquele patrimônio que ela construiu para um terceiro, para o marido, para o pai, para o irmão. Tudo bem dividir, consultar, mas delegar não. E já te digo, foi isso que me fez conectar aí com o seu conteúdo, porque eu tive a sensação que ela está falando comigo. E eu acho que é isso que nós mulheres, né, em grande maioria, a gente enfrenta esse bloqueio, né? Normalmente
a gente delega mesmo para o cônjuge, para o marido. E existe também o que eu te falei, que às vezes a gente é uma ignorante literal, não conheço, não tenho profundidade, nunca procurei saber, e a gente vai tocando a vida ali. Mas eu queria falar assim, sobre a psicologia por trás desse atendimento, já que você agora está se debruçando nos atendimentos. E essa questão da psicologia sobre os comportamentos, os perfis de investidores. Aí eu comecei a pensar, né? A gente começou a conversar lá por telefone. E aí a gente tentando fazer as conexões e onde é que existem paralelos entre o meu universo e o seu universo. E eu pensei numa coisa assim, talvez um antagonismo, no sentido de perfis comportamentais. Primeiro, traz aqui à tona quais são os perfis de investidoras. Vou falar sempre investidoras, que o meu universo é feminino, tá? Nosso. Então, dentro desse mundo de investimentos, tem até uma questão regulamentar, né? Para que qualquer pessoa, para começar a investir, ela tem que responder ali um questionário que vai enquadrar ela, que eu digo enquadrar, mas que na verdade com o tempo é que a gente vai percebendo qual é o perfil. Mas às vezes o que a gente diz não é como a gente se comporta. Exatamente. Mas ali, dentro do que é pré-estabelecido, é feito uma divisão entre o perfil da investidora conservadora, moderada e arrojada. O que seria considerado a investidora arrojada? As pessoas acham que é só muito ligada a tomar risco, né? Mas na verdade também está ligada ao horizonte de tempo. Tá? Então, se eu posso dispor de mais tempo para o meu dinheiro, esse é um ponto importante que sinaliza para ser considerado uma investidora mais arrojada. A tolerância a risco, às oscilações do mercado. Então, essa investidora ela entende, né, que o patrimônio dela pode sofrer oscilações. E o próprio nível de experiência, né? Por quais ativos de investimento ela já investiu, já experienciou. Tá? Então, é um misto ali de tempo, tolerância a essas oscilações e a própria experiência com os diversos ativos do mercado financeiro. E nesse processo de atendimentos e dessa anamnese, muitas mulheres já devem ter te trazido muitas revelações sobre a cultura de consumo, né? Sobre os hábitos de consumo, e não tem muito a ver com o quanto se ganha, mas o que você faz com o que você ganha, né? Que é a mentalidade que você deve, né, buscar ali desenvolver em cada uma das mulheres que você cuida. Me fala assim, o que de histórico, assim, o que é mais comum, o que se repete nessa cultura de consumo das mulheres e de alguma forma termina refletindo com as finanças? Eu digo sempre assim que o que define a riqueza de uma mulher não é quanto ela ganha, é quanto ela poupa, né? Deveria ser poupar, fazer parte do seu planejamento financeiro e não poupar o que sobra. Né? Mas o que a gente vê é exatamente o contrário. Ela prioriza, né? E aí é bem como você disse, essa questão do consumo, às vezes até por questões emocionais, né? Ali de suprir os vazios, ou até questões assim de um certo comodismo, né? Às vezes ela está num contexto familiar onde ela não é a provedora da família, ainda que ela tenha uma renda alta. Então fica uma posição confortável para ela exagerar um pouco mais no consumo. Por isso que a gente no Ápice traz muito a questão do planejamento financeiro, de entender o contexto familiar e patrimonial dessa investidora, né? E demonstrar, depois que a gente faz toda essa coleta de informações, através de um estudo, de um ferramental que a gente trabalha, a capacidade de poupança que ela tem, entender os objetivos dela e dar esse norte para ela para ver se a conta está fechando. E muitas vezes a radiografia que a gente apresenta não é a mais favorável e acaba não sendo mais favorável porque essa renda acaba sendo garfada muito por esse consumo excessivo. E muitas vezes existe um capital imobilizado num closet. Sim. Me conta aí alguma curiosidade que você já vivenciou de alguma cliente sua. Então, assim, eu tive até uma
uma experiência recente, né, no primeiro contato, né, era uma cliente nova e a gente sempre faz esse trabalho. E aí eu perguntei qual era a receita e quais eram as despesas, né? E ela me disse que tinha uma despesa super baixa. Eu fiquei super feliz. Eu falei assim, nossa, então você tem uma capacidade de poupança mensal, diversificar, vai. né, de 28 mil ali todo mês pra gente aportar. Ela fez, veja bem, não é bem assim, porque eu tenho os gastos. E aí casa exatamente nisso que você falou. Uma mulher com uma renda alta, mas que estava numa situação de patrimônio zero, talvez um patrimônio imobilizado no closet, e com zero disciplina de poupança. E é exatamente isso, assim, às vezes as pessoas ficam falando, qual é o investimento que rende mais, qual é a carteira ideal. Eu acho que existe tanta coisa antes disso, né? Assim, você criar a disciplina do poupar dinheiro todo mês, isso é que vai fazer a diferença, né? Isso ao longo dos anos, assim, a gente tem o efeito dos juros compostos, que é maravilhoso, né? Ele trabalha realmente a favor dessa investidora. Então, muito mais importante do que quanto é essa disciplina de guardar sempre. Aí você está falando, eu já estou fazendo o meu paralelo aqui, e era o nosso combinado assim de fazer trazer à tona esses dois universos. A mulher, né, quando a gente fala nessa relação de imagem pessoal, quando você falou assim, é um planejamento, é uma trajetória, e antes tem que ser feito o básico. O básico tem que ser feito, tem que ser bem feito, né? Exatamente. E com disciplina, com frequência. E aí, muitas vezes, as mulheres querem chegar no ponto, eu quero me tornar mulher chique, ou eu quero fazer uma colorimetria, eu quero saber as cores que harmonizam, sem antes ela saber o que o espelho diz sobre o corpo dela. Então, assim, subir cada degrau e amadurecendo e se entendendo, tendo segurança, autoconhecimento, e aí partir para a ousadia, que aí vem o seu universo. Aí, o que você normalmente orienta quando a mulher, desde cara, já quer partir para a ousadia total, fala, não, eu quero desbravar, o que deve ser muito raro, porque as mulheres são mais prudentes. É bem raro isso acontecer. É mais comum você ver homens com essa atitude. Às vezes, quando a mulher vem com essa fala, ela está replicando a fala do marido, do pai, do amigo. E aí, assim, até pela experiência que a gente já tem de mercado, a gente vai fazendo algumas suposições, né? E se de repente, a gente está falando aqui de um investimento de 500 mil. E se amanhã, quando você abrir sua conta, você tiver percebido que ele reduziu para 400? Isso te causa desconforto ou não? Na grande maioria das vezes, não, você perder 100 mil... do que aconteceria. E aí você vai... Falei, então talvez você não seja tão arrojada quanto você imagina, né? Vamos sentir o mercado, né? Porque é fácil responder esse questionário que eu falei, eu sou uma investidora arrojada. Mas aí você passa por uma turbulência de mercado e vê oscilações. Nossa, na pandemia a gente viu oscilações do mercado de uma magnitude absurda, né? E aí você realmente... São em momentos como esse que você faz o filtro, tá? E eu acho que tem tudo a ver com o que você fala sempre, né? De se conhecer, né? De sustentar, né? Assim, eu te acompanho e você é o tipo de mulher que sustenta qualquer look, né? Mas isso não é para qualquer pessoa. Fazendo paralelo com o mundo dos investimentos, é exatamente assim, né? Assim, não é toda investidora que está preparado para um nível de oscilação muito grande. Não vou nem tão longe. A gente nem precisa falar de oscilação. Às vezes, né, não existe almoço de graça, então não quero correr risco. Então, como é que eu posso entregar uma rentabilidade melhor? Vamos alongar esse prazo. E aí nem todo mundo se sente confortável quando a gente diz, mas é um investimento para 5 anos. Né? Ela quer ter aquela sensação de que ela pode usufruir daquele dinheiro a qualquer momento. Então, a gente vai fazendo essas perguntas, fazendo suposições e vai
entendendo de verdade qual é o perfil daquela investidora. E que não quer dizer que isso não possa mudar. Com certeza, desenvolver, treinar a mentalidade, né, de forma que eu vejo muitas mulheres, né, muitas seguidoras, elas se deixam para o último plano, né, cuida da família, cuida de filhos, pensa em tudo e vai ficando ali para o último plano. Na questão de investimento, de relação com dinheiro, com finanças, isso também é uma verdade? Acontece muito. Inclusive, eu digo assim que esse foi o meu maior motivador, talvez, para ir para a internet para falar mais com essa mulher investidora. Tá? Eu atendo homens também, mas assim, eu quis dar na internet esse foco, porque é muito comum você ver mulheres assim, digo, delargando, né? Não é nem o delegando, é o delargando essas decisões e não se organizando. Eu acho que o tempo inteiro você tem que estar. Acho que temos sim que viver o momento presente, né? A vida é aqui e agora, mas também não é vida louca, sem nenhuma reserva, sem nenhum planejamento, e principalmente tendo muita consciência da sua autonomia. Assim, eu acho que uma mulher que tem autonomia, que tem independência financeira, ela tem um poder de escolha absurdo. Isso reflete até nas relações afetivas, né? Assim, reverbera em absolutamente em todas as tudo, áreas. assim, eu posso decidir, é a minha escolha estar aqui. O poder da escolha, isso que eu acho o ponto alto, assim, de tudo que a gente faz. E a gente vive numa sociedade machista, até hoje a gente estava conversando, as coisas se repetem, as mulheres são muitas vezes machistas, né? E aí e são mulheres que hoje têm uma capacidade financeira boa, são mulheres que empreendem, são mulheres que são donas do próprio negócio, sócias ou, né, tendo os maridos como sócios ou não, mas ainda assim são mulheres que transferem, terceirizam ou simplesmente fecham os olhos para isso. Exatamente. E é um antagonismo, né? Porque ao mesmo tempo você vê ela tão preocupada com a unidade familiar, com cuidar daquele ambiente, e ela não olha que ela também tem que se cuidar, né? Tem que pensar no lado dela. E até do ponto de vista da unidade familiar, né? Que pode ser desfeita. Né? E muitas conversas que precisam acontecer que às vezes elas evitam. Conversas nada agradáveis, mas necessárias, né? Então, assim, quando a gente traz um paralelo aí para as relações afetivas, causa desconforto para a mulher falar com o companheiro sobre aquele patrimônio que está sendo construído, como é que ele vai ser dividido. Acho que o combinado não sai caro para ninguém. Eu acho que faltam os combinados, mesmo na rotina. Sim. Né? Como é que faz? Porque assim, existe que é muito de crença, né? Muito do estilo de vida, mas eu acho que mais de crença mesmo, né? De educação, de família, que o marido protagoniza financeiramente e a mulher às vezes já tem uma relevância, né? De receita, mas ainda assim ela simplesmente fica e aguarda, mantém se mantém na sombra, né? Nessa divisão, o que não existe certo, existe errado. Não. Mas como é que funciona isso na prática? Assim, o que você tem visto? Então, assim, por incrível que pareça, às vezes a gente pega situações como essa, que como você disse, a mulher cada vez mais está ganhando espaço, você vê aí profissionais brilhantes se destacando nas suas carreiras, e quando a gente pega um contexto familiar, onde ela, por exemplo, faz mais dinheiro, ela se sente até às vezes um pouco incomodada com isso. E aí ela quer deixar a decisão dos investimentos da família para o companheiro como até uma forma de compensar. Compensação. É quase que eu estou protagonizando tanto financeiramente que eu tenho esse direito de fala tem que ser dele. Né? Assim,
Lógico que às vezes tem mulheres que falam, é porque eu não conheço, mas para isso existem os profissionais, né? Elas não te buscam para uma assessoria sobre imagem, ela não precisa ser uma especialista, né? Então, você tem profissionais especializados, mas você precisa minimamente se interessar por aquilo que é seu. Enfrentar, né? Dividir as decisões. Eu acho super ok, né? Você tá ali construindo uma vida, tá super ok compartilhar essas decisões. Mas eu nunca vou concordar com essa delegação. Certíssimo. Agora sim, vamos falar do consumo, assim, fazer um panorama para a gente entender até de forma prática. Eu tenho minhas dúvidas pessoais que eu vou trazer à tona, assim. Comportamento, estilo de vida, nós gostamos de viajar, nós gostamos de comprar, de realizar nossos desejos, e isso está muito voltado para o presente. Como é que qual é a melhor forma de gerir esses desejos, esses sonhos, com esse planejamento que deve acontecer? Como é que a gente calibra isso? É exatamente com esse planejamento. Eu também sou super defensora, eu também gosto de viajar, sou consumista, gosto de roupa, mas eu acho que você tem que fazer as coisas na medida, né? Quando a gente faz essa primeira abordagem com as investidoras para traçar esse planejamento, a gente pergunta exatamente isso, né? Quais são os seus planos para curto, médio, longo prazo, né? Assim, todos os detalhes. Quantas vezes você viaja no ano, quantas viagens você quer fazer, né? Quer trocar de carro, quer fazer um tratamento estético que vai demandar um recurso maior, quer fazer uma cirurgia plástica, enfim. Tudo é permitido dentro do planejamento e equalizando, né, essa receita, mas o aporte mensal para a construção dessas reservas também tem que ter o seu espaço dentro desse planejamento. E depois o que a gente entrega fica muito mais claro dela perceber que é possível. Se planejando, a gente consegue fazer de tudo. E eu sou super defensora de que a gente tem que realmente aproveitar, né? Você batalha por uma carreira, para construir um patrimônio, né? Eu sou totalmente contra aquilo de acumular e quando eu me aposentar, eu vou usufruir. Um momento perfeito que nunca chega. Que nunca chega, e talvez quando esse momento chegar, você não vai estar mais com a mesma vitalidade, com os mesmos desejos. Então a vida é aqui e agora, mas ela não precisa ser desvairada. Eu acho que com planejamento... Existe uma conta, assim, uma equação grossa que a gente possa entender, até para elas entenderem que seria assim, o melhor dos mundos, ou para ela começar a acender a luz para isso, assim, do percentual do que eu ganho, do que eu preciso planejar, do quanto que eu preciso guardar. Como é que funciona isso na prática para quem está no nível de consciência mais baixo? Pronto. Eu acho que não existe essa receita de bolo, tá? Mas assim, vou falar para essa mulher investidora que ainda não deu esse start para os investimentos, né? E precisa de um norte. Investidora, porque ela ainda não é investidora. Exatamente. Então, a primeira coisa que ela deve ter como objetivo é criar a reserva de emergência dela. E aí, com uma visão mais conservadora, quanto deve ser essa reserva de emergência? 12 vezes o custo mensal dela. Então, se eu amanhã parar de gerar renda, quanto eu deveria ter nessa reserva de emergência? 12 vezes. Se 12 vezes estiver muito puxado, a gente trabalha com 6, tá? Mas o ideal seria uma reserva de emergência de 12, que deve estar investido ali no ativo conservador, né? Numa renda fixa tranquila, com liquidez diária, que ela possa acessar a qualquer momento. Mas uma emergência que seja emergência. Exatamente, não é a emergência da bolsa, da coleção nova da marca preferida dela, isso não é emergência. E falando em bolsa, já que você trouxe aqui, hoje é encarado como investimento as bolsas das grifes internacionais, como é que você enxerga isso? É verdade, né? Essas grifes criaram aí uma estratégia de marketing que eu fico assim encantada, né? Assim, viraram um ativo de desejo. E na prática é realmente isso?
Olha, assim, depoimentos que eu tenho é que realmente você tem aí artigos que não perdem valor, né? Muito pelo contrário. Mas a gente precisa ter cuidado, né? Não são todos os modelos. E tem um detalhe importante, né? Que isso é uma coisa muito presente no nosso mundo de investimentos, que é a liquidez. Você pode ter um bem que tem aquele valor, mas se você precisar vender hoje, agora, né? Quanto você conseguiria, né? Normalmente vai ter um pênalti, esse senso de urgência. Então você dizer assim, a minha reserva de emergência é a minha Birkin, não, né? Não dá. Não se aplica. Não se aplica. Agora eu quero saber sobre Poliana mulher. Eu acho que elas já entenderam que é condição de existência hoje a gente se planejar, a gente ter um suporte, uma orientação, uma especialista para cuidar da gente. E eu me sinto assim muito conectada, como eu falei, porque eu sempre senti dificuldade de conversar isso com um homem. Não só a questão do marido, porque no meu caso eu tenho uma conversa muito aberta com meu esposo, mas de entender de alguém que dê essa orientação, mas acho que vindo de uma mulher, acho que tem um peso diferente. Acho que nós somos mais acolhedoras, né? Eu acho que tem uma empatia inevitável, eu acho isso importante, então fica aqui a super sugestão de vocês buscarem Poliana para falar e de repente fazer esse planejamento. Eu queria saber assim, como é que foi sua trajetória de estilo? Você passou muito tempo trabalhando já nesse universo, né, de investimentos, mas como foi essa construção? Em que momento ou sempre você teve consciência, sempre você esteve... sempre teve estratégia para montar suas produções, para lidar com sua audiência, mesmo que offline? Como é que foi essa construção de estilo pessoal na sua vida? Aí você me faz lembrar da Poliana criança, né, que queria ser atriz. Ai, adoro abrir as gavetinhas, as caixinhas. Que sempre gostou de se fantasiar, de pegar a roupa da mãe. Eu acho que foi lá que eu comecei a me permitir viver vários personagens. E como eu entrei nessa linha do mercado financeiro, né, são 27 anos, e principalmente no mercado financeiro mais tradicional, ali dos grandes bancos, você tem aqueles padrões né, aquele dress code bem engessado, não representava Poliana na íntegra, né? Então, eu vou ter até que revelar, porque eu acho que eu nunca revelei para elas, que o meu primeiro emprego foi no Bradesco. Eu trabalhei 1 ano no Bradesco, mas foi assim, não consegui suportar mais justamente porque... E um banco extremamente tradicional, né? Você tinha um dress code muito engessado. Então, assim, aquilo não me representava, né? Então, Poliana de segunda a sexta se vestia de um jeito, sábado e domingo era exatamente o oposto, que parece que era uma forma de compensar. Eu acho que com o passar do tempo, até dentro do ambiente corporativo, com a autoridade que você vai criando, o seu reconhecimento profissional, você vai se permitindo mais, sim. Mas é lógico que você lida com públicos diversos, então você também tem que ter esse cuidado. Tá? O meu cliente, ele pode ter uma percepção completamente diferente, pode ser um cliente extremamente conservador, então eu tenho que ter esse cuidado. Então eu fui dosando, mas nunca anulando o estilo de Poliana, sempre eu dou um jeitinho. Outro dia eu coloquei uma gravata e aí foi muito engraçado a quantidade de mensagens que eu recebi, porque eu tinha que trabalhar de gravata e uma gravata cheia de broches. Mas eu estava com uma calça de alfaiataria, uma camisa de alfaiataria. Hoje, né, eu trabalho na minha empresa, eu tenho uma clientela que já está comigo há muitos anos, né, então já tem uma relação de confiança muito grande. Então acho que eu fui conseguindo me permitir, né, mas é isso, acho que a gente vai mudando e experimentando e eu estou sempre me permitindo estilos diferentes. Qual seria o seu perfil comportamental em relação ao estilo? Olha, se eu for fazendo paralelo com o mundo dos investimentos,
eu diria que eu sou uma investidora moderada, mas que eu permito ali ter ativos bem arrojados. Para dentro do conjunto trazer um equilíbrio. Eu digo que o nosso closet, o nosso guarda-roupa, conta a nossa história de vida, ou da fase que a gente se encontra. O que seu closet conta de você hoje? Engraçado você me perguntar isso, porque eu acho que se a gente fosse olhar, abrir o closet de Poliana acho que de uns 15 anos, talvez mais, você só ia ver preto. Né? E hoje meu closet é extremamente colorido. Eu acho que isso fala muito do meu momento, da minha fase, onde eu me permito mais. Eu acho que eu estou menos preocupada com a opinião do outro. Eu sou muito mais eu, então eu não preciso me enquadrar tanto. É muito mais importante eu me sentir bem. Né? E eu gosto de variar, eu gosto de coisas diferentes. Então, tem cores diversas, modelos diversos. Lógico, dentro do mercado que eu atuo, certos códigos são importantes serem preservados. Né? Tá aí a estratégia de imagem, que é justamente você... E é por isso que existem profissionais assim para nos dar essas dicas, né, de respeitar esses códigos e nos respeitar também. Maravilha. Agora a gente vai fazer um jogo rápido, que é um bate-bola provocativo. O que vier à tona, o que vier na cabeça, você pode responder. Me diga qual a maior armadilha comportamental. Qual o maior, assim, auto-engano da mulher bem-sucedida? Nossa, já começou difícil, hein? Mas eu acho que é achar que já sabe tudo, né? Acho que a gente tem que estar aberta a aprender todos os dias. Um risco que vale a pena correr? De fazer o que te dá prazer. Acho que esse é um risco que vai sempre valer a pena. O erro que você proibiria? Não se anule. Seu maior ativo? Você mesmo. Arrasou. Sobrevivi. Sobreviveu. Tá vendo? Eu falei que vai sair tudo vai sair bem. Agora eu quero um conselho de ouro para as mulheres saírem da inércia. Vamos pensar que tem muitas mulheres ainda que podem até só pensar, até porque hoje a gente tem muita informação disponível. Sim. Informação solta, sem direção, sem condução. Mas para elas saírem da inércia, para elas falarem assim, não, qual é o primeiro passo que eu preciso dar? Comece hoje. Né? Comece a fazer a sua reserva financeira hoje. Se você ainda não tem conhecimento suficiente, procure um profissional para te assessorar. Se te causa insegurança, comece com o básico, mas comece. E mantenha a disciplina. Né? A gente vê tantas mulheres ali postando a foto do treino todo dia, do cuidado com a pele, do skincare. São poderosas em tantas coisas. Pois é, e por que não essa disciplina e o cuidado com o bolso, né? Perfeito. Então, comece. E aí, eu digo, tome as rédeas da sua vida, tome as rédeas da sua finança. Agora, ela precisa de uma especialista. Como é que elas encontram Poliana Viana? No Ápice Investimentos, o Instagram do Ápice é @ápiceinvestimentos, meu Instagram é @polianav. A gente também está presente em Recife, Fortaleza e Maceió, com um time de profissionais extremamente preparados para atendê-las. Existe algum valor mínimo para a pessoa começar? Não. Acessar você? Como é que funciona? Existe algum critério? Inclusive no Ápice, hoje a gente tem um segmento que chama Ápice Primeiros Passos, e acho que o próprio nome, né, já explica. Então, investir hoje é extremamente democrático. Né? O que há é combinados e formatos, né? Segmentos dentro da atuação, mas a gente consegue atender hoje qualquer tamanho de investidora. Pronto, consumo consciente, consumo inteligente, investimento, toda essa atmosfera, eu acho que tem que fazer parte cada vez mais de mulheres que tem que
tomar essas rédeas, como eu falei, da própria vida. Então, quero te agradecer. Foi um prazer. Poxa, esse sofá vermelho só tem mulher Tô com a mão incrível. fria. Ai, meu Deus do céu. Então, a gente toma uma coisinha ali agora para esquentar. Obrigada, Elu. Volte sempre. Obrigada.